Oi, vamos que vamos? Vamos para Miami? Welcome to Miami. Welcome to Miami. Vamos lá? Bom, eu ponho o aparelho aqui, dá para me falando sem interferir. E falando sobre política. Oba! Política, né? Todo mundo passou a entender de política melhor depois de Donald John Trump governando os Estados Unidos e também Jair Messias Bolsonaro governando o Brasil. Existem algumas formas de governo, né? Política e igreja, né? Política e religião, essas duas coisas não combinam, né? Não se pode falar de política na igreja, né? Não se pode fazer algumas coisas, tal. Mas quais são as formas de governo que existem? Existe o sistema, quais são os sistemas de governo, não é? Existe o que? O sistema monárquico, não é? A Rainha Elizabeth, existe o governo monárquico, né? Que é a monarquia, que é o de reis, onde tem rei, então um governo monocrático, um governo monárquico, perdão, melhor dizendo. Depois existe o sistema de governo democrático, que é o que as pessoas pensam que estão vivendo. Agora, democrático, que a gente fala, né, gosta e defende, e existe o governo teocrático. Então essas três formas básicas aí de política de governo, o democrático é esse que você conhece bem. E o que é teocrático? É o governo de Deus, é quando Deus governa, quando Deus está governando. O democrático é quando o povo governa. Este é o democrático. E quais são as diferenças, né? E o teocrático, o democrático e o monárquico. O monárquico é aquele lá, o rei, a gente até entende muito sobre isso daí na Bíblia, os reis que governaram. Inclusive estou assistindo muito a série Reis da Record, muito importante, você poderia assistir, achar no YouTube ou acompanhar esses capítulos, é fantástico, muito bom trabalho bíblico de conhecimento que a Record tem feito. Agora, quais são as diferenças? Então, governo monárquico, o rei governa, a última palavra é dele, pronto. O rei teocrático, né? Teocracia, tel quer dizer Deus, né? Então Deus governando. E a democracia, ou seja, demo quer dizer o povo governando. Quando você entra no governo democrático, democracia quer dizer o quê? Eu sou suficientemente capaz de resolver os meus problemas. Em outras palavras, o que você está dizendo? Não me interessa Deus. Você já viu isso? Já parou para pensar? Não me interessa Deus. Eu sou capaz de resolver. É isso que a palavra democracia espiritualmente quer dizer. É isso que nós precisamos entender. Você vive no sistema democrático. Jesus me ensinou o seguinte: olha, eu não sou deste mundo. Eu vivo neste mundo, mas eu não sou deste mundo. Você é deste mundo? Você que é cristão, aceitou Jesus, tem Cristo como Senhor e Salvador, você não é deste mundo, mas você vive aqui. Então, agora, eu não sou. Eu vivo nesse sistema democrático, mas eu não estou debaixo da autoridade dele. Você precisa entender isso e vai acompanhando que eu vou chegar no sistema teocrático. Deus está governando. Agora, quando eu apelo para a democracia, eu estou dizendo, eu não quero saber de Deus nisso, né? Então, como que começou a democracia no meio do povo de Israel? Juízes eram aqueles que Deus levantava, não é? Que eram os papas da época. A palavra papa quer dizer aquele que é representante legal de Deus. Então, Deus, na Bíblia, escolhia os seus representantes legais, que eram os juízes ou os profetas. Estes eram os representantes legais que Deus escolhia para governar as nações, os povos. Então passou-se a ser chamado depois como Papa. Por exemplo, o Papa na Igreja Católica
Diz ele e diz a tradição católica que ele que é o representante de Deus na Terra, né? Daí o nome Papa. Mas todos nós somos os representantes de Deus na Terra. A Bíblia fala que ele nos fez reis e sacerdotes. Então eu sou o representante legal de Deus. Você e eu somos os representantes legais de Deus nessa terra. Aí em Samuel, nós vamos encontrar o povo vindo conduzido pelo profeta Samuel. Aí eles começam a olhar para as outras nações e eu falo assim, pô, é legal o que aqueles caras estão fazendo, vamos fazer igual? E aí eles pediram um rei, ou seja, era o pedido de um rei, mas quem é rei é monárquico, né? Sistema de monarquia. Então você fala, não, rei aqui é monarquia. Agora, quem é que pediu o rei? Foi o povo. Então a democracia pediu um rei, um sistema de governo. O que eles estavam fazendo? Ó, não queremos mais Samuel, não queremos mais um representante legal de Deus sobre as nossas vidas. Queremos ser igual às outras nações. Então Deus vem, Samuel fica triste, assim, cara, como é que você pode dizer hoje? Imagina você falar assim, não, eu não quero mais saber de Deus. Você falaria isso? Você de sã consciência teria coragem de dizer, olha, eu não quero saber de Deus, não. Para mim, acabou. Não, nossa, olha, eu sou louco. Onde, sem Deus, o que eu sou? Nada. Com Deus eu sou tudo. Agora, sem Deus já... Aí a democracia, eles pediram, falaram assim, olha, vocês estão rejeitando a Deus. Vocês não estão rejeitando somente a mim como profeta, vocês estão rejeitando a Deus. E ele explicou, olha, o rei vai fazer isso, né? Não, escolheram, nós queremos. Falou, tá bom. Aí Deus levanta Saul. Então, nesse ponto, nós temos 3 áreas ou 3 elementos para entender. Samuel, Saul e o povo. Veja bem, há 3 partes aí. Samuel, o juiz, Saul, a alma, e o povo, o corpo. 3 áreas. Samuel representa o Espírito de Deus, que era o Espírito governando. Em Romanos, nós vamos encontrar a teocracia, a verdadeira teocracia que está em atividade. A teocracia, Deus me revelou isso. Eu estou indo aqui para Miami fazer um trabalho, pego o trânsito aqui e Deus me revelando as coisas e eu vou repartir com você. Então, como que existe, como que Deus está, como que é a teocracia, ou seja, a teocracia é quando Deus governa. Em Romanos nós encontramos, Romanos 8, que fala o seguinte, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Daí nós temos segurança que somos filhos de Deus. Então existe uma comunicação muito forte. Quando eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu passo a ser uma nova criatura. Eu tenho um espírito. Meu espírito, que era morto, agora ele é ressuscitado. Eu ganho nova vida. E então eu passo a ter comunhão. O Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem, que somos filhos dele. O que Deus me ensinou? Isto é a teocracia. A teocracia está no meu interior, o que a gente chama de coração, né? A Bíblia fala que nós somos espírito, alma e corpo. Não corpo, alma e espírito, como a gente fala. A Bíblia fala que Deus te santifica em tudo, no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo. Então o espírito o meu espírito está está em conexão com o Espírito de Deus. Então o governo teocrático está acontecendo dentro de mim. Agora, depois temos a alma. Então Samuel representando o Espírito de Deus, representando o meu espírito que está conectado com o Espírito de Deus. Percebe? O profeta Samuel era conectado com Deus. Então o profeta Samuel representa o meu espírito. O que meu espírito faz? Está conectado com Deus. E aí eu vou governar. Governar o quê? A alma e o corpo. Através da teocracia eu vou dominar e governar a alma e o corpo. Agora então vem Saul. O rei Saul é eleito. O que é isso? É a alma. Saul representa a nossa alma. E a nossa alma o que é? A nossa alma, ela não é o espírito, ela não pode se relacionar com Deus, ela está sujeita ao meu espírito. Davi escreveu no Salmo dizendo o seguinte: por que te perturbas dentro em mim, ó minha alma?
A alma é quando a gente está apressado, agoniado, quer fazer as coisas na força da alma. O que é o que Deus fala? Não é nem por força, mas nem por violência, mas pelo meu espírito. Ou seja, não é porque a alma quer. A minha alma fica angustiada, a nossa alma fica triste, a nossa alma fica aborrecida. Acontece uma coisa, a nossa alma já parte para a ingratidão, parte para a cobrança, parte para dizer por que é isso, por que é aquilo. Isso é a alma, os sentimentos nossos que, quando não são dominados, às vezes a pessoa se angustiou de alma, ficou deprimida na alma. Depressão é uma coisa da alma, é uma doença que se cura com o governo de Deus, com o governo teocrático. Porque eu bloqueei o Espírito de Deus, agora eu estou permitindo que a minha alma governe. Por exemplo, eu estou aqui agora, né, dirigindo esse carro. Então, esse carro seria o quê? A alma. Um exemplo de que ele seria a nossa alma. Se eu largar esse carro aqui, largar essa direção, veja bem, ó, tô parado aqui na estrada, né? Se eu largar essa direção, esse carro e continuar acelerando, esse carro vai ter uma colisão. Em nome de Jesus, está tudo repreendido. Mas, para você entender, a minha alma é esse carro. Eu sou o Espírito aqui que estou guiando. Então eu preciso, né, ser guiado pelo Espírito de Deus. Bem felizes são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A alma precisa ser guiada. Agora a alma reclama. A alma que faz todas essas confusões e não quer que o Espírito governe. Então Saul agora é a alma. A alma foi liberada. A alma nos prazeres. Então a alma vai buscar prazer, a alma vai buscar insatisfação. A alma é uma coisa que precisa ser controlada, é uma coisa boa. Este carro que eu estou dirigindo aqui é uma coisa boa, ele me leva, mas ele precisa ser controlado, ele precisa ser alimentado, eu preciso botar gasolina nele, né? É assim que eu faço, a minha alma precisa ser alimentada por Deus. Então Davi disse: por que você está abatida? Por que você está preocupado, a minha alma? Por que você está aí angustiada? Por que você está nervosa? Por que você está isso? Aí ele diz: espere em Deus. Ele vai botar controle nesse sentimento, nessa parte do nosso ser, que é a alma. Ele vai botar controle nela. Fala assim: espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Aí Saul, que representa a alma, ele era rei, e um dia ele precisava fazer um sacrifício, e ele estava esperando Samuel, e Samuel falou assim: você me espera e não faça. Mas ele ficou com a alma batida, todo mundo pressionando, sabe, que você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer, aí você vai, todo mundo pressionando, e você fala: não, eu preciso, a última palavra na minha vida é de Deus, e eu preciso. Mas tem tanta gente, a pressão, o sistema, pessoas à nossa volta, que acabam nos pressionando para que a gente faça na força, e na força a gente colhe prejuízos. Aí Saul foi e não esperou o profeta. A alma dele, Saul representando a alma, foi e agiu e fez o sacrifício. Aquilo custou o reinado dele, porque ele não dependeu de Deus. Eu repito, eu preciso depender, sou dependente de Deus, somos dependentes dele. Não dependente de sentido de pedintes, oh, só minha vida, não. Sou dependente, eu não posso existir sem Deus. E agora, então encontramos em Romanos o governo teocrático que está atuante dentro de nós. E quando eu dou ouvidos a esse governo teocrático, sabe aquela coisa que lá dentro de mim está falando alguma coisa assim, você chama de intuição, que as pessoas falam de intuição, mas o Espírito está falando lá com Deus, e ele fala assim: alma, não precisa se preocupar com essa conta, alma, não precisa se preocupar com essa doença, né? Espere em Deus, né? Esperar não é você sentar e ficar parado. Esperar significa você depender de Deus, significa você não ter pressa de sair da presença de Deus, da força de Deus. O Salmo 40, que todo mundo gosta de falar: esperei com paciência no Senhor, não é? Ele ouviu o meu clamor. O que Davi está falando ali? Esperar é não ter pressa de sair da presença de Deus. Nós estamos com pressa de tudo. Você vê, estou indo aqui para Miami, estou com pressa, né? Tem outras coisas para fazer, mas a alma fala: espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Ou seja, esperar é não ter... Eu entro na presença de Deus e não vou ter pressa de sair. Não vou ter pressa de sair da presença de Deus.
É isso que eu preciso entender. Então a alma fica com pressa, a alma fica lá desesperada. Do something, faz alguma coisa, né? Faz isso, faz aquilo. Ou seja, e aí a gente cai nesse laço da alma e o que acontece? Somos prejudicados, somos penalizados. Por Deus, não, por nós mesmos. Acho que teve algum acidente aqui. Tomara a Deus que não tenha nada. Aqui é polícia para tudo que é lá, tá vendo? Tudo isso aqui chama-se polícia undercover. Tem aqueles que estão ali verde, mas esses que estão escuros aqui, só a luzinha, são os undercovers, ou seja, a policial paisana. Mas pode ser alguma perseguição, alguma coisa. Não foi, eu acho, definitivamente um acidente. Mas você entende? Agora, essa via aqui, ó, ela me leva para... Ela começa aqui em Miami e vai até Boston, né? São 24 horas dirigindo de carro para chegar nesse lugar. É uma interestadual, chama-se 95. Agora, você veja que a alma precisa ser controlada. Controlada como? Pelo Espírito. O governo teocrático. Quando você atua pela alma, você está dizendo: eu não dependo de Deus, eu posso fazer as próprias coisas que eu acho que fazer. Hoje eu vou levantar, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. Você pode fazer isso, mas inútil vai ser. Se eu não fizer na dependência de Deus, eu estou dizendo para Deus... É como se você saísse de casa e falasse assim: Deus, ó, o Senhor mandou os seus anjos, fica o Senhor e os seus anjos aqui em casa, que eu vou ali e já volto. Não, você quer que essa companhia, que essa presença esteja com você. Agora, quando eu entro na democracia, democracia quer dizer não nos interessa Deus neste assunto. Somos capazes de resolver os nossos próprios problemas. Então, se você vê o mundo democrático e a igreja evangélica, líderes, pastores, eu já falo isso há muito tempo, as pessoas não se abriram para isso. Agora, eu vivo no sistema democrático, mas eu não estou debaixo da autoridade dele, é diferente. Você tem que entender, você está debaixo da teocracia. A teocracia é Deus governando a sua vida, é Deus dirigindo os seus passos, é Deus revelando você através do Espírito Santo, falando: faça isso, compre aquilo, se case dessa maneira, estude assim, ore assim. Até para orar você precisa do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém. E agora a alma fica angustiada, e pelo governo do Espírito, eu não vou permitir, porque eu não seja estúpido de dizer: Deus, eu não vou confiar em você, eu vou resolver os meus problemas. Não ter acreditado: se eu não levantar cedo, não sair de casa correndo, se eu não der o duro, né, ninguém coloca o pão não. Isso é uma expressão de desconfiança e até mal educada em relação a Deus. Agora, a Bíblia fala: ó, inútil vai ser você se levantar de madrugada, trabalhar, se cansar, ganhar o pão penosamente. Aos seus amados ele dá enquanto dorme, né? Eu acho que é por isso que eu ando com muito sono, viu, gente? Acho que eu tô lembrando alguns irmãos aí que ficam dormindo o dia inteiro aí. Estão lendo esse versículo, né? Mas o dormir é você estar descansado, literalmente esperando aquilo que vai acontecer. Deus botou o Adão para dormir, mas não um dormir, é uma coisa assim: olha, eu estou trabalhando, então você fica aí aguardando. Só descansa, não se aflija, deixa eu fazer o trabalho. E aí, inútil vos será fazer isso, que a sua alma fala assim: vamos levantar cedo, vamos correr, porque eu quero comprar isso, eu preciso comprar uma casa, eu já tenho tantos anos, eu preciso ter filho, eu preciso ter filha, eu preciso desse trabalho, eu preciso de dinheiro. Então a alma fica desesperada, empurrando você. Aí você até conquista pela alma, mas qual vai ser o resultado? No final é dor, é tristeza, é angústia. No final, quantos ricos, quantas pessoas, não que a riqueza é ruim, a maneira como as pessoas se matam depois, vai gastar com médico, vai gastar com saúde, ou não teve saúde. Então, se você ganhar dinheiro, hoje eu brinquei com uma pessoa, brinco com você também, que ela me ligou ontem e falou assim: escuta, Weber, estou precisando de trabalho, você tem trabalho para mim? Eu falei assim: olha, você está precisando de trabalho? Eu também estou buscando trabalho. Eu falei assim: eu vou fazer o seguinte, vamos parar de buscar trabalho? Para com esse negócio de buscar trabalho, né? Estou buscando trabalho, vamos buscar logo o dinheiro? Vamos pular essa fase do trabalho?
e vamos buscar dinheiro? É isso que a gente precisa fazer. Descansar em Deus é você se submeter a Mateus 6,33, buscar, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, se eu buscar o reino de Deus com honestidade, justiça quer dizer relacionamento honesto, se eu me relacionar honestamente com Deus, com as coisas, com a bênção que Ele me deu, com tudo, eu vou ter paz, eu vou ter longevidade, eu vou ter forças, eu vou ter, trabalhar e ter de maneira leve, suave. Aí a alma fica levando a gente para o espírito da democracia. E é triste ver os pastores, líderes falando, não, porque a democracia, né, porque o sistema democrático. Ok, eu estou nesse mundo, mas eu não sou deste mundo. É igual o calendário. Qual é o calendário que você segue? Tem dois tipos de calendários, sabia? Tem dois tipos de calendário. Tem o calendário divino, bíblico, e tem o calendário babilônico, romano, grego, que é o, como é que fala? Eu esqueci, calendário gregoriano, né? Nós seguimos esse calendário. Então hoje é sexta-feira, eu estou indo trabalhar normalmente, vou seguir. Agora, eu não estou debaixo da autoridade dele. Eu estou neste mundo, o mundo jaz no maligno, não é? Mas você está debaixo da autoridade do maligno? Não! Você não está debaixo da autoridade do maligno. O maligno jaz neste mundo, o mundo jaz no maligno, mas eu não estou debaixo da autoridade de Satanás e de seus demônios. Eu estou debaixo da autoridade de Jesus Cristo, o Senhor. Essa é a diferença. Agora, o calendário divino, que muitos anos Deus começou a me ensinar, ele está na Bíblia, então existe. E qual o referencial para você entender sobre o calendário divino? Quem é que segue fielmente o calendário divino, com algumas deficiências, lógico, mas tem um povo que segue o calendário divino. Quem é esse povo? O povo de Israel, o povo judeu. Eles seguem não o calendário judaico, a gente fala, o judaísmo, o calendário judaico. Não existe calendário judaico. Existe o calendário divino que o judeu segue. E eu, como cristão, deveria seguir o calendário divino. O ano começa em setembro, tem as festas, tem tudo ali que o judeu segue. E o judeu é abençoado por quê? Porque ele se submete à autoridade do calendário divino. Ele está aqui, o Natal para ele, o Ano Novo, né, que a gente comemora do calendário gregoriano, babilônico, romano, que a gente segue, é um dia normal. Agora ele está debaixo da autoridade do calendário